pergunta de hoje vem de uma pessoa que não é cristã, chamada Sara. Ela tem amigos cristãos e eles a encorajaram a enviar esta pergunta sobre sexo para nós. Eis o que a Sara aqui, uma estudante do Texas, nos escreveu. Pastor John, agradeço por considerar esta minha pergunta, de uma estudante universitária que não foi criada como cristã e que também não está totalmente convencida de que se tornará cristã. Mas aqui estou eu, cercada por cristãos na universidade e até tenho alguns bons amigos cristãos. Muitas vezes me pergunto por que os cristãos se preocupam tanto com sexo e sobre o que seria certo ou errado em relação a isso. Pelo que percebo, as proibições são muitas, praticamente aí a maioria dos atos sexuais, certamente tudo que está fora do casamento heterossexual monogâmico. De fora parece um monte de proibições desnecessárias em torno de algo tão físico, natural, instintivo e pessoal. O senhor poderia explicar por que o sexo é um assunto tão importante para os cristãos? Sara, você provavelmente está mais certa do que imagina. Os cristãos dão muita importância ao comportamento sexual, provavelmente mais do que você pensa. Então, sua pergunta é ótima. Por que o sexo é tão importante para os cristãos? Por que eles reservam o ato sexual para o casamento heterossexual monogâmico? Deixe-me tentar responder primeiro com uma pergunta pessoal para você, Sara, e depois com uma explicação mais detalhada da Bíblia. Sara, você não diria que, no fundo da sua essência feminina, reside o desejo de não ser usada sexualmente por um homem simplesmente para a gratificação física dele? Você não sente que entregar-se de forma mais íntima a um homem seria mais belo e mais gratificante se esse homem se importasse profundamente com você como pessoa e não apenas como uma vagina, apenas um objeto sexual? Em outras palavras, você já não tem, por assim dizer, inscrito em seu coração o alicerce de uma sexualidade saudável, ou seja, ser valorizada como pessoa em um relacionamento sério? Ora, se isso for verdade, se eu não estiver colocando palavras na sua boca, então a resposta para sua pergunta é que os cristãos receberam de Deus, na Bíblia, uma teologia completa que explica esses mesmos sentimentos que você já tem. Então, permitam-me recorrer à Bíblia e esboçar os ensinamentos bíblicos que explicam por que a sexualidade é um assunto tão importante para os cristãos. Comecemos pela criação. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, está escrito: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Portanto, homem e mulher, com todas as nossas profundas diferenças, que vão muito além da anatomia e dos hormônios, foi a ideia de Deus para o nosso bem. Depois, no segundo capítulo da Bíblia, Deus apresenta o casamento assim: Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Assim, um homem e uma mulher são unidos numa união tão íntima que pode ser chamada de uma só carne. Ora, o que Deus revelará mais tarde, e que não estava claro no início, é que Deus criou o casamento dessa forma como uma espécie de parábola para o próprio relacionamento de Deus com seu povo, o povo que confia nele. Vemos essa imagem em Ezequiel. O profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, escreveu que Deus disse ao seu povo escolhido, Israel: Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Ezequiel 16:8. Portanto, a importância da sexualidade expressa em uma relação de aliança entre um homem e uma mulher é elevada a um patamar que jamais poderia imaginar, pois ela foi concebida para representar Deus e seu povo em uma união de aliança eterna. Isso é grandioso. Esse é o propósito final da sexualidade que ninguém conheceria sem a revelação de Deus a respeito dessas coisas em sua palavra. Quando Jesus viesse ao mundo como a própria encarnação de Deus, ele se assentaria como o noivo do povo de Deus. Deus daria corpo, por assim dizer, a esta parábola de seu relacionamento matrimonial com o seu povo agora. Serão Cristo e a igreja cristã, que representarão o homem e a mulher no casamento. Então, quando as pessoas perguntaram a Jesus
por que seus discípulos não estavam jejuando, ele respondeu: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Mateus 9,15. Em seguida, em Efésios 5, o apóstolo Paulo oferece a descrição mais completa do casamento como uma parábola da relação entre Cristo e a sua igreja. Ele escreve: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 27. Portanto, você pode ver a enorme importância que a Bíblia dá ao significado da sexualidade masculina e feminina e por que a consumação desse relacionamento pertence a uma aliança para toda a vida. Representa Cristo e a igreja, e não queremos representar Cristo como infiel ao seu povo da aliança. Cristo não se envolve com várias pessoas. Ele tem um só povo e ele é fiel. Portanto, a igreja também não deve se envolver com várias pessoas. É isso que a sexualidade humana representa. Faz todo sentido quando chegamos a 1 Coríntios 6, de 13 a 15, e ouvimos essa linguagem forte e surpreendente que o apóstolo Paulo usa para orientar o comportamento sexual dos cristãos em Corinto. Ele diz: o corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. 1 Coríntios 6, 13 e 14. Isso é incrível. É uma afirmação surpreendente que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Deus não é contra o corpo. Ele é a favor do corpo. Ele criou o desejo sexual e deseja que ele seja canalizado em suas expressões mais poderosas e belas no casamento. O apóstolo Paulo continua no versículo 15. Acaso vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Sara, se você se tornar cristã, e eu oro para que você se torne, e seus amigos estão orando para que você se torne, isso significa que você estará profundamente unida a Jesus Cristo. Ele será a sua justiça, o seu tesouro e a sua esperança. E o seu corpo será profundamente parte dele, uma representação do seu corpo. Como, então, você o usará? E aqui está mais uma citação para responder a essa pergunta do apóstolo Paulo, perto do final de 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da impureza. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Os cristãos acreditam que, quando Cristo morreu, ele pagou a pena pelos nossos pecados para que pudéssemos ter alegria eterna com ele. Ele nos comprou, por assim dizer, com o seu sangue. Pertencemos a ele, corpo e alma, portanto, nossos corpos existem para a sua glória. Espero que isso lhe dê um vislumbre, Sara, da bela e vasta base teológica da sexualidade humana na qual os cristãos acreditam. Não temos apenas algumas regras arbitrárias do que fazer e do que não fazer. Temos uma bela imagem do amor de Deus abraçando um povo que não o merece, proporcionando-lhe felicidade eterna em uma espécie de relacionamento matrimonial com Jesus Cristo, juntamente com toda a alegria sublime que isso representa. E enquanto isso, o que fazemos com nossos corpos deve representar essa preciosa realidade. E tenho certeza de que os seus amigos cristãos da faculdade adorariam que você se juntasse a eles nessa alegria.